Estamos de volta com Bastidores da Política, pela Rede Mais de Comunicação, e hoje presente aqui no nosso estúdio o nosso vereador Luiz Carlos Amâncio. Carlinhos, mais uma questão. Esse projeto que você apresentou de colocar um pouco mais de rigor nas questões adiárias, você chegou a debater internamente isso? Sabe qual que está a perspectiva, se vai passar, se não vai? Porque quando eu já fui vereador também, eu sei, né, se apresentar um projeto, você ia saber se ia, de antemão, ia ser aprovado ou não. Qual que é a tua perspectiva com relação a esse projeto? Tem uma resistência interna, alguns vereadores se manifestando a favor, porque acreditam que a moralização e a transparência ajuda a Câmara como um todo. Então eu acredito que nós estamos no meio dessa discussão e nós vamos usar todo o poder de convencimento para que seja aprovado esse procedimento, para que não fique como uma iniciativa individual, mas uma tentativa de vários vereadores de mudança de procedimento. No mesmo projeto tem a questão da utilização dos veículos da Câmara. O que já foi abordado por diversos blogs aqui da nossa cidade, inclusive falando, fazendo uma comparação de câmaras municipais da região, onde nós temos, lá eles têm 9 vereadores, nós temos 11, lá eles não têm carro nenhum e nós temos 2. E ainda fica na casa de um vereador, um assessor de um vereador. Como que você vê essa situação, Carlinhos? Então, até por isso está sendo proposta a mudança e aqui vou fazer uma crítica à Câmara de Vereadores. A Câmara é mantida com dinheiro público e tem que se adequar e se adaptar a alguns procedimentos da vida pública, do serviço público. O CREA, por exemplo, nós temos os fiscais e todos os órgãos públicos são assim, não é uma particularidade do CREA. Os carros oficiais eles têm que ser adesivados. Para serem identificados, para que a população ajude a fiscalizar. Então, quando a gente vai lá e propõe que esses carros sejam adesivados, nós não estamos criando nenhuma novidade. Nós estamos querendo corrigir uma distorção, porque na vida pública tem que ser assim. Se é público, se é bancado com o dinheiro da população, a população tem que saber quais carros são esses, tem que acompanhar, ajudar a fiscalizar essa questão da locomoção. Então, o que nós estamos propondo nesse projeto, além de adesivar e com letras, inclusive que permitam a identificação noturna, é que esses carros, quando não estiverem sendo utilizados no serviço do Legislativo, específico também para a atividade do Legislativo, que eles fiquem recolhidos numa garagem, que a população toda saiba onde fica. Isso aí tem que ser uma responsabilidade da Câmara. Isso, após o expediente, nos feriados, nos finais de semana, no período de recesso da Câmara, também é uma maneira da gente dar uma resposta para a cidade, porque o que expõe a Câmara não é a minha proposta de alteração. O que expõe a Câmara é exatamente essas reclamações da população e que ficam repercutindo nessas redes sociais, que são hoje uma novidade. Nós não tínhamos isso no passado. Hoje, tudo que acontece na cidade, as pessoas ficam compartilhando. Fica sabendo de um segundo. De imediato, então, se há uma colocação, uma conotação ruim, isso repercute, é isso que depõe contra a Câmara. E é isso que eu estou argumentando. Se a gente quer mudar a imagem, nós temos que mudar procedimentos. A postura. A postura, porque o fato de falar, e eu já ouvi isso, já ouvi, por exemplo, dizer assim, essa questão de diárias tem que ver o custo-benefício. Se viaja e traz recursos para a cidade, então pode tudo. Não é assim, porque isso remete a uma frase famosa do finado Paulo Maluf, que se referia muito a essas questões, e isso não pega bem, sabe? Eu acho que se vai buscar recurso, ótimo, se ajuda a cidade, ótimo, mas o valor que não foi utilizado que seja devolvido para os cofres públicos, e a única maneira de comprovar se teve sobra ou não é comprovando as despesas. Então nós não estamos propondo nenhuma ideia maluca para ter uma resistência e as pessoas ficarem bravas com isso. Na verdade já tinha uma regulamentação, você só tá querendo que ela seja um pouco mais rigorosa. Acrescentar um filtro para evitar distorções, porque e tenho dito na Câmara também que toda legislação boa ela não é para um mandato, ela tem que ser permanente. Então nós não sabemos quais vão ser os vereadores do próximo mandato. Se alguém lá, por exemplo, vai tentar utilizar essas diárias de uma maneira indevida, ou se vai tentar utilizar os veículos da Câmara de uma maneira indevida. E a função da legislação é propor esses filtros mesmos para reduzir essas possibilidades, porque a gente sabe
sem fazer acusações contra ninguém, que todo tipo de facilidade acaba sendo utilizado. E o que a gente tem que fazer é restringir essas facilidades. Inclusive, foi abordado em alguns blogs que a gente faz a leitura, né, diária e acompanha algumas as notícias que são vinculadas na imprensa de Cornélio Procópio. E, se eu não me engano, em um blog foi abordado que um determinado vereador, não citava quem também, não ia viajar, pegava diária e ia para o rio pescar. Isso virou até folclore aqui na cidade, sabe? Mas a coisa era complicada porque me parece que tem até um procedimento na justiça, e isso acabou sendo questionado de uma maneira oficial, porque ao mesmo tempo que o vereador apresentava esses relatórios que dispensam a apresentação de comprovantes dizendo que estava em Curitiba, o vereador estaria aqui na cidade, estou falando de mandatos passados e não do atual. Então essa comprovação também ela implica na necessidade do vereador ir até o destino, né? Porque o simples fato de apresentar um pedido dizendo que vai e depois apresentar um relatório dizendo que foi, se o político for sério, for honesto e tal, a gente pode acreditar. Mas se de repente nós não sabemos nunca quem vão estar sentados naquelas cadeiras lá, se deixar essa possibilidade aberta, essas diárias acabam virando complementação de salário. Não estou fazendo nenhum tipo de afirmação com relação a nenhuma pessoa especificamente, mas é claro que se a legislação deixar essas brechas, isso aí é uma coisa muito possível de acontecer. Com certeza. Outra questão, a questão do carro. No nosso mandato, no meu mandato passado, tinha a lei e previa os adesivos no carro. Eles continuam? Foi retirado? O que aconteceu? Não, os carros não estão adesivados, e aí eu vou dar um puxão de orelhas agora aí alguns vereadores, porque nós fizemos uma reunião com um grupo de vereadores e foi consenso. Todo mundo reclamou dessa questão dos carros, da ausência de identificação, que eles estavam ouvindo a população reclamar. E nós combinamos que na sessão a gente abordaria o tema e cobraria uma postura da direção da Câmara. Chegou na sessão, eu usando a tribuna, eu abordei o assunto e cobrei, mas cobrei sozinho. Então nós temos que perder o hábito também de repente ter um discurso nos bastidores e oficialmente depois não se manifestar, sabe? Se há uma indignação e se há um questionamento por parte de vários vereadores, na hora de expor isso publicamente, eu acho que todos os vereadores que têm a mesma posição têm que se manifestar dessa maneira, porque senão acaba parecendo que é uma questão individual, uma briga pessoal, e na verdade não é isso, né? Outra questão polêmica que tem sido levantada na cidade de Cornélio Procópio é a questão da contratação de médicos. Como que está essa situação? O que tem feito? O que o Executivo tem feito, a Câmara de Vereadores tem feito para poder ajudar a solucionar esse problema? Porque tivemos aí uma demissão em massa de médicos em Cornélio, né? Sim, na verdade é um problema recorrente. Nós fizemos um pedido de informação para a administração e curiosamente recebemos uma resposta muito completa da vice-prefeita Aurora. Ela identificou todas as unidades de saúde com os funcionários todos, incluindo os médicos, carga horária de cada um, carga horária de cada funcionário, porque aqui, e as pessoas não gostam quando fala isso lá na Câmara, nós levamos agentes comunitários de saúde para discutir questão salarial na Câmara, professores, diretores, e a Câmara está meio assim, as pessoas estão descontentes, lá tem que ser um fórum de discussão mesmo. Por outro lado, os funcionários e servidores públicos também têm que cumprir as suas determinações e os seus horários. Então nós estamos fiscalizando e vamos chegar nessa questão dos médicos, que é uma reclamação permanente da população. Parece que há uma distorção entre disponibilidade de tempo e remuneração. E o prefeito procurou a Câmara de Vereadores e eu acho que vai propor algumas alterações que possibilitem a contratação de médicos, porque, e aqui vai uma crítica à administração, nós temos, sempre que há essa possibilidade, coisas boas, a gente até divulga e elogia, coisas... Mas eu acho que tem que ser dessa maneira, né? Coisas complicadas também nós temos que falar. Da posição política. Porque nós participamos ativamente da eleição passada e a questão da saúde ela foi muito debitada na conta do nosso grupo, porque nós tínhamos avanços, mas tínhamos muitos problemas na área de saúde.
E, curiosamente, essa situação da saúde, ela continua muito igual ao que foi na administração passada, e em algumas situações ainda piores do que a administração passada. É aí que eu digo dos grandes temas. Eu posso ser o vereador de atender, por exemplo, um eleitor com uma receita ou com um pedido de exame individualmente, ou eu questiono a saúde de uma maneira global. E a saúde, de uma maneira global, ela não vai bem na cidade. Ela não vai bem, nós temos falta de médicos, especialistas. Pediatra é uma situação que as pessoas reclamam muito, e a administração tem o argumento de que faltam pediatras, e me parece que no Brasil todo realmente falta. Mas não é só um problema de falta de médicos na cidade. O problema da cidade na área de saúde também é de gerenciamento. Sim, mas eu penso em algo assim, até foi uma das questões que eu abordei durante a campanha eleitoral. Nós temos um quadro de funcionários de mais ou menos 1.300 funcionários. Temos um sindicato que ajuda a organizar todo esse pessoal. E eu penso, e era uma das propostas minhas, que eu acho que tinham que ser discutidas, levantadas e abordadas, a questão da área educacional ser desvinculada para ter um piso salarial diferenciado para os professores, e para essa questão da área da saúde. Porque são dois grandes problemas que nós enfrentamos na cidade, no país, no estado. Até os professores que trabalham na rede estadual têm reclamado muito que muitas coisas foram prometidas e nada foram feitas a nível estadual. Como que você vê essa questão para poder melhorar as condições da população, que é primordial, mas também dos profissionais que atuam nessas áreas? Tem duas situações ocorrendo. Na área da educação nós tivemos uma polêmica, os diretores foram até a Câmara reivindicar a aplicação de uma legislação antiga. Eles argumentaram que tinham sido prejudicados pela não observação da legislação. Isso aí são diretores e orientadoras das escolas. O prefeito mandou ontem essa correção, inclusive ele participou da sessão onde eles foram reivindicar, e eu já dei uma polemizada lá também com os diretores, porque eles foram lá na Câmara reclamar. 10 anos, eles falaram que há 10 anos estava com essa dificuldade, com esse não cumprimento da lei, e eu fiz uma colocação lá que eu achei pertinente. Eles ficaram bravos, que se eles, que são formadores, educadores, naturalmente com formação de nível superior, demora 10 anos para reivindicar um direito, que tipo de instrução eles estavam dando para as nossas crianças se eles não brigam pelos direitos deles? Dificilmente iriam passar essa consciência para as crianças, e eles não gostaram muito da colocação, mas eu achei bem pertinente. A questão dos diretores está sendo resolvida, e a questão dos professores, por causa dessa questão dos diretores, virou uma guerra de bastidores. Eles se sentiram desprestigiados pelo fato de só uma parcela de educadores terem sido beneficiados e eles não. E isso está sendo discutido através da criação de um sindicato específico da categoria. Eles querem se desvincular e ter uma entidade apenas deles, para discutir os interesses deles individualmente, porque eles estão se sentindo também prejudicados por causa dessa questão de que, se tiver que dar um reajuste para alguém, tem que ser geral, e são 1.300 funcionários, e não dá para particularizar situações que são específicas, como essa dos médicos também. Talvez seja a saída realmente, porque é muito difícil você contratar um profissional qualificado pelo nível de salário que paga para essas funções na prefeitura. Então essa adequação ela precisa ser feita. O prefeito, quando discutiu isso um pouquinho no início do mandato, teve uma certa resistência na Câmara, mas acredito que nessas áreas específicas tem que ser feita uma adequação para a gente conseguir bons profissionais, não só na área médica, na área educacional, mas na área, por exemplo, da engenharia. Você não consegue um profissional qualificado para atender com qualidade a prefeitura com um salário de R$ 2.500 para trabalhar 8 horas por dia. Um dos assuntos que eu abordei foi a questão aqui da nosso problema do rotativo, da sinalização, da municipalização do trânsito, e que Cornélio Procópio necessitava e necessita urgentemente de um engenheiro de trânsito.
né? E aí você não conseguiria trazer um profissional por um valor desses, Por valor né? desse, Então, ficar 6 horas, 8 horas por dia. então algumas situações têm que ser realmente revistas para o bem da comunidade. É claro que fica antipático para uma ou outra situação ou categoria, mas você não consegue ter bons profissionais à disposição da população com o salário que é pago. Pediatra, por exemplo, é uma questão dessa. Se tem poucos disponíveis no mercado, você não vai conseguir atrair médicos dessa especialidade para Cornélio pagando um salário menor do que outras cidades oferecem. Então, de alguma maneira, se tem falta e tem que trazer, vai ter que encontrar um caminho e adequar financeiramente esse tipo de contratação. Nós tivemos acompanhando também através da imprensa outras questões que a população quer uma resposta. Já são alguns anos esperando por essas melhorias e até foi citado na imprensa que teria que ser desatado os nós que estão por aí. Primeiro, nós temos um prédio do Cisnop que foi inaugurado, não foi entregue, não foi terminado. Nós temos lá a questão do Clube do Povo, né? Entre outras questões. Como que você está vendo isso, Carlinhos? Em questão daquela unidade de saúde que foi construída no campo do tiro de guerra, eu fiz um pedido de informação há uma semana. Temos também o projeto lá do Hospital Regional, que é a empresa que é 1.800.000 para poder, por causa da readequação do projeto e dar continuidade na obra. O que está acontecendo nos bastidores a respeito disso aí, para resolver? Lá na questão da unidade de saúde do campo do tiro de guerra, fizemos um pedido de informação porque está pronto há um ano e sem utilização. A gente passa a ver a construção pronta, terminada há bastante tempo e não tinha utilização. Aquilo vai ser, através de uma reunião que tivemos lá com o prefeito, tem um compromisso verbal da administração passada daquele imóvel ser transferido para o Cisnop. E o prefeito, parece que era um acordo que havia, e o prefeito falou abertamente que vai honrar esse compromisso verbal da administração passada. E isso vai passar pela Câmara, então o destino daquele imóvel, um ano após a conclusão, com investimento de mais de R$1 milhão do governo federal, provavelmente dentro de pouco tempo agora, ele acabe sendo transferido para o Cisnop, com problemas com a construtora que ainda não recebeu parcelas finais da medição por causa de um para-raios que tinha que ser instalado, só foi instalado agora, por causa de aditivos que não foram pedidos, mas judicialmente está sendo resolvido e está indo para o Cisnop. A questão do hospital regional, a gente já sabia que teria problemas desde a administração passada, porque foi assim, uma obra de porte muito grande, R$15 milhões só para a área da construção, mas recursos federais eles vêm e ficam parados, a licitação atrasa e aí de repente as construtoras dão uma olhada no valor e acham que não vão ter o lucro suficiente que eles têm que ter para trabalhar. A construtora que pegou a execução do hospital regional já alertava desde o começo que ia executar a obra a pedido da prefeitura, mas com previsão de atrasos e de valor insuficiente e com compromisso da administração de tentar viabilizar mais recursos. Então, essas atribuições elas passam mesmo de uma administração para outra. Digo até que se o Fred tiver bastante sorte, bastante tempo, ele não vai ainda terminar aquele hospital dentro da administração dele, entre terminar, equipar porque como depende do governo do estado também, a contratação de pessoal, a aquisição de equipamento demora também, né? E a gente brinca às vezes lá, nas poucas vezes que a gente brinca com ele, que ele tem que correr bastante para tentar inaugurar no mandato dele, porque senão ele vai ser passante também pela obra e o futuro prefeito é que vai inaugurar. Quando a gente fala em futuro prefeito, ele acha que tem um pouco de veneno, dizendo que o futuro prefeito vai ser ele, e a gente brinca dizendo que não vai ser, mas é só questão de bastidores e tal, sem. Tomara que a obra seja concluída, e o vereador Fernando ele tem uma solução. Ele discutiu uma alternativa, é que os R$15 milhões eles ficam aplicados no banco, e a construtora está pedindo lá uma complementação de 1.800.000, alegando que a sondagem que foi realizada não previu lá o encontro de algumas rochas que acrescentaram um custo
E eles querem que esse custo seja reposto para que eles continuem a obra, e o vereador Fernando discutiu, e o prefeito Fred também. É uma alternativa, porque se esse dinheiro está rendendo juros, e os juros atuais já são da ordem de R$1.500.000, eles estão pedindo R$1.800.000, mas me parece que o convênio só prevê a utilização do juro no final e para outro tipo de serviço, não do projeto original, dentro do hospital, mas para outras atividades. E eles vão tentar em Brasília, provavelmente o prefeito, a utilização desse valor agora para compensar esse erro de previsão que teve, né? Mas a gente sabe que essa questão de R$1.800.000 ela foi pontual, mas não é única. Daqui a 6 meses vai ter outra, e vai ter outra, e esse hospital até chegar ao fim funcionando vai dar muita dor de cabeça para a cidade. Muito pano para manga para a população de Cornélio Procópio. Mas tomara que chegue a bom termo aí no final. Com certeza, a população é que vai ganhar, e Cornélio Procópio vai ganhar, e toda a região. Além disso, as questões dos terrenos, Carlinhos. Essa nós temos cobrado bastante o prefeito. Ele assumiu o compromisso a semana passada de montar uma comissão de vereadores. Ele sugeriu, inclusive, que todos os vereadores participem. O impasse que se dá hoje é a questão de uma área fronteiriça lá com a Companhia Iguaçu, uma área de 70 metros de comprimento por 50 de largura. A Iguaçu quer fazer uma permuta para tirar, isso aí seriam 200 lotes dos 700, que é oferecendo uma área mais próxima da BR para esses 200 lotes, argumentando lá, entre outras coisas, que tem uma caldeira que colocaria em risco esses lotes que ficam mais próximos dos moradores, e nós temos argumentado, acho que não tem receio nenhum de falar, que a Iguaçu argumenta com uma caldeira misteriosa que coloca em risco a população que fica fora da área limite da Iguaçu, mas não coloca em risco os funcionários da Iguaçu que trabalham próximo dessa caldeira o tempo todo. Então, nós vamos defender nessas reuniões que seja instalado lá, até porque a Companhia Iguaçu não pode funcionar como uma área, como limite ou como uma barreira para o desenvolvimento da cidade naquela região. Esses 700 lotes ficam na Fazenda São João, na parte alta, atrás da Iguaçu, e o dono da Fazenda São João disse para a gente na administração passada que se fizerem os 700 lotes lá, vai ser o início de um empreendimento dele, porque ele pretende lotear a Fazenda São João inteira, pegando da parte alta da Iguaçu até as imediações do Parque de Exposições. Então aquilo ali, na verdade, é o início de um desenvolvimento para uma região importante da cidade. Inclusive até um desenvolvimento industrial, né? Que eu acho que seria o mais ideal para a cidade de Cornélio Procópio. Também essa carência de lotes, de área para as empresas. Nós estaríamos na frente da BR, pronto para o escoamento da produção, da disposição, da disponibilização dos produtos, porque estamos numa rodovia importante, perto de 2 cidades importantes, né? Aqui Ourinhos, que é saída para São Paulo, temos aqui Londrina. Eu acho que Cornélio ganharia muito. Com o desenvolvimento dessa região, às margens da BR. Então, também acho que o início desse loteamento ali, e atende 700 famílias, é um número grande de pessoas que têm essa ansiedade, essa expectativa de iniciar a construção. Para quem tem residência não é muito importante, para quem não tem é um sonho que eles precisam realizar, e a administração, dentre as atribuições que tem, é de levar governo para quem precisa, e a pessoa que paga aluguel é um desses casos típicos de quem precisa de governo. Então a gente tem que direcionar todos os cuidados para essa área, e a gente espera que a administração honre todos esses compromissos, porque compromissos assumidos na administração passada não são compromissos individuais, são compromissos da administração, e elas se sucedem, né? O prefeito Fred tem dado andamento a algumas obras do AMIN que ficaram paradas. O Clube do Povo, que você abordou, ele está avançando a passos lentos, mas avançando, está próximo da conclusão, numa área complicada da cidade, com índices de violência mais elevados e tal. Então tem que concluir, depois a gente tem que ver como é que vai funcionar isso de uma maneira que beneficie a população e melhore a qualidade de vida da região. Tá certo. Estamos indo para mais um intervalo e já estaremos de volta com o último bloco do Bastidores da Política.